Como estão as lentes dos óculos que fazem você enxergar os seus feitos e as suas vitórias? Estão limpas, nítidas, com um grau ajustado, para que você consiga ver a grandiosidade daquilo que você faz? Ou será que essas lentes estão sujas, cheias de dedos engordurados, riscadas, que fazem você ver a sua realidade, as suas conquistas de forma distorcida e com pequenez? Como estão as suas lentes? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e hoje, nesse episódio, vou ser tipo um oftalmologista digital para você. Vamos tentar limpar aí as lentes dos seus óculos que fazem com que muitas vezes você não consiga enxergar o seu potencial e aquela sua conquista da forma grandiosa que ela é. E aconteceu comigo, tá? Outro dia, a minha lente estava bem suja e eu não consegui enxergar um grande feito meu de uma forma, uau, caramba! Eu precisei ser impactada por um outro conteúdo que não tinha nada a ver. Era um conteúdo de marketing digital que me fez abrir uma janelinha lá no meu cérebro que me fez enxergar isso. Porque às vezes, né, a gente tá com a lente suja mesmo. A gente não tá enxergando. E o que deixa a nossa lente ficar suja? Medo, comparação. Nossa, a comparação suja a nossa lente de uma forma gigantesca. A falta de micro objetivos, porque às vezes a gente foca num mega objetivo, só que a gente esquece que para chegar lá no mega a gente precisa fazer pequenos objetivos, né? Pequenas escadinhas, né? Até a gente chegar lá. E a gente tá focando lá no grande. E aí, quando a gente não deixa claro pra gente esses pequenos, isso suja, risca toda a nossa lente. A gente não consegue olhar direito para as nossas conquistas. E também a falta, né, obviamente, de autorreconhecimento, né? Às vezes a gente coloca a nossa régua de reconhecimento muito alta e esquece de olhar os pequenos feitos. E não ache que é só com você que isso acontece, tá? Isso acontece com todo mundo. Todo mundo, em algum momento da vida, vai ter as lentes dos óculos sujas. Só que algumas pessoas conseguem sair disso rapidamente e outras mais devagar, e outras nem saem nunca. Às vezes a pessoa conquistou um negócio muito legal e ela nunca vai ter essa autopercepção de que aquilo foi legal. Mas vocês, né, que se vocês estão nesse podcast é porque vocês buscam isso não só aqui, mas em outras formas de estudo, outras formas de autoconhecimento. Então, eu tenho certeza que a lente de vocês suja rapidinho, vocês já limpam. Porque é sobre isso. Não é sobre nunca sujar as lentes. É sobre quando sujar, a gente saber limpar, né? A gente buscar o autoconhecimento e a gente estar aberto. Porque o universo, gente, ele dá muito sinal. Muito sinal. Se a gente tá no presente, no agora, tá? E é aberto para diversas possibilidades, porque às vezes também a gente tá no agora, mas tá só focado numa coisa, a gente não abre os nossos horizontes para as outras possibilidades. E aí, às vezes, a gente não vai conseguir enxergar, que foi o meu caso que aconteceu, que eu tava aí, né? E a minha lente, o que sujou minha lente foi a comparação. Eu fiquei me comparando com outra coisa que eu vou contar para vocês como que foi. Então, é muito importante que a gente esteja atento as informações que estão à nossa volta, porque a gente tem respostas o tempo inteiro, a gente pede, Deus dá, a gente acha que Deus não deu, mas Ele deu, a gente que não viu, ou a gente que não soube perceber, receber, porque a gente fica preso nessas sujeiras dos nossos óculos aí, que eu comentei anteriormente. E aí, olha só o que aconteceu. Foi em relação ao podcast. Vocês sabem o quanto eu amo esse podcast, né? Eu amo cada ouvinte, mesmo não sabendo quem são, mesmo não conhecendo muitos, a maioria, né? Só alguns que às vezes vão lá no meu Instagram conversar comigo e tal. Mas eu tenho um amor muito grande por esse projeto, por isso. E aí,
o meu podcast tá no Spotify, tá na Apple, tá na Amazon, tá no Castbox, em outras plataformas também, né? E essas plataformas, elas têm ranking, né? Elas mostram lá pros ouvintes quais são os podcasts mais ouvidos, os mais queridos, ou nem aparece nada, tal. E aí, o Spotify, todo fim de ano, ele não faz aquela retrospectiva do ano. A gente, mesmo quem não tem programa, né, as suas playlists, quem tem Spotify, né, ele mostra lá quais foram os artistas mais escutados, quais foram os podcasts mais escutados, tal. E nós, podcasters, também recebemos uma retrospectiva assim. Só que de como o nosso podcast impactou, né? Qual foi o desempenho do nosso podcast para as pessoas? Qual foi a nossa posição? Para quantas pessoas eu fiquei no top 1? Para quantas pessoas fiquei no top 2? Para quantas fiquei no top 3, no top 10, né? Top 1, 5 e 10. E divide isso com a gente. A Apple, ela não faz uma retrospectiva, mas ela fecha o ano com que ela até chama os programas que nós amamos, tal, e ela coloca lá de milhares de programas, os top 100 que o pessoal mais gostou, os mais compartilhados, tal. E aliás, quero até agradecer os meus ouvintes Apple, né? Porque a maioria dos meus ouvintes são da plataforma Apple Podcasts, né? E eu entrei nessa lista, gratidão enorme por vocês. Eu tô lá nos principais podcasts 2022 da Apple e, nossa, não sei nem como agradecer vocês por permitirem que eu faça parte não só da manhã de vocês, mas da vida de vocês de alguma forma, né? Como eu costumo dizer, mais lá no Instagram do que aqui, vocês são uns girassóis pra mim e a gente se vira um pro outro, né? Pra gente levar luz, energia do bem, né? Pra gente crescer juntos aí. Muito obrigada mesmo. E aí, voltando ao Spotify, recebi lá o meu e tinha vários dados muito legais, né? Lá do Spotify. Que o meu foi... sua manhã mais positiva tava entre os 5% mais compartilhados, não sei o quê. E aí chegou o ranking. E aí tava assim, que eu tava no top 10 de 1.500 e poucas pessoas, não vou lembrar de cabeça agora exatamente. No top 10 de 1.500 e pouco, no top 5 de 900 e pouquinho, também quase 1.000, e no top 1 de 200 e tananã, também não vou lembrar exatamente. Mas era isso, 200, 900 e pouco, 1.500 e pouco. E aí eu olhei e falei, nossa, que legal, né? Quando eu vi primeiro eu fiquei muito feliz. E aí, minha lente estava até que limpa nesse momento. Eu falei, nossa, porque no Spotify eu tenho ouvintes, mas não são a maioria dos meus ouvintes. Tanto que eu nem entro na lista lá do Spotify, né? E aí eu fui, né, no feed do Instagram e vi um outro podcaster muito famoso, muito mesmo, né? Mas ele fala de outra coisa, né? Nem sobre o meu assunto, também é de marketing e tal. E aí ele postou a retrospectiva dele. Aí tava 100 mil, top 10 de 100 mil, top 5 de 50 mil, tipo isso. Aí eu olhei aquilo, aí já sujou minha lente. Sujou minha lente porque eu deixei que a comparação sujasse a lente do meu óculos. E aí eu parei de enxergar o meu feito. Parei de enxergar o quão grande era eu estar nos tops de, se for juntar tudo, mais de 2.000 pessoas, né? E aí eu falei assim, nossa, bom, mas um dia eu chego lá, tudo bem, né? Não sei o quê. Deu uma murchadinha ali no fogo que tava aceso, deu uma apagadinha. Porque eu deixei que o infeliz da comparação sujasse a minha lente. Aí tá bom, mas eu limpei depois, tá? E aí tá bom, estava eu lá também no feed do Instagram, rolando. E aí tem uma pessoa que eu sigo, que é de marketing digital, que chama João Pedro. E ele dá vários insights legais. Ele é, nossa, muito legal mesmo o conteúdo dele. E aí ele estava dando um exemplo de marketing digital, que eu consegui extrair dali o spray que limpou a minha lente. Olha só, por isso que eu falo que a gente tem que estar aberto. Temos que estar no agora, mas no agora não com uma visão fechada, sabe? Que nem coloca aquele negócio no cavalo fechado. A gente tem que estar com uma visão aberta para que a gente consiga inserir no contexto da nossa vida, aprender, tirar o conselho, ver ali o que o universo está querendo dizer.
E fazia um tempo já que eu não via conteúdo dele, sabe? Então até que eu falo, nossa, universo, obrigada por você ter colocado isso. E aí ele deu exemplo, né? Começou a falar de nichos dentro do marketing digital, de medicina, direito, né? Nichos que são de geolocalização e às vezes de cidades pequenas, tal, né? E às vezes aquele advogado, ele tem ali na rede dele, né? 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, que são clientes potenciais, tal. E aí esse advogado não tem noção de que é muito melhor você ter essas 2.000, né, ali, pessoas ali, que realmente eles querem o seu serviço, né, do que você ter 200.000, que às vezes não quer, né, não... Enfim, aí ele falando isso, que às vezes é melhor isso do que não ter, tal. E aí ele deu um exemplo, que aí esse exemplo que foi matador pra mim. Matador. Ele falou o seguinte: pega o Teatro Bradesco. O Teatro Bradesco é um dos maiores do Brasil. Se você pegar, aí ele falou assim, se você pegar, mais ou menos assim, tá? Não lembro exatamente. Todas essas pessoas lá do Instagram, desse advogado, e colocar essas 1.500 pessoas no Teatro Bradesco, vai lotar o teatro e você vai estar falando para aquele teatro cheio. E aí caiu minha ficha mais ainda. Por quê? Olha que legal. Eu estive na palestra do Leandro Carnal, que foi no Teatro Bradesco, esses dias. E aí eu vi aquela grandiosidade, né? Aí na hora que ele falou isso, começou parecendo que um quebra-cabeça, né? Sabe? Na minha cabeça, eu falei, caraca, é isso. Aí eu falei assim, nossa. Aí eu comecei a limpar minha lente da comparação. Eu falei assim, se eu pegar todas as pessoas que graças a Deus, né, me colocaram sua mãe mais positiva ali na lista dos top delas. Top 10, top 5 e top 1, né? De mais ouvido. Juntar todo mundo, não vai caber no Teatro Bradesco, vai faltar cadeira. E aí eu imaginei, como eu estive lá, eu imaginei eu lá no palco, do lado do Karnal, eu imaginei eu lá com o Karnal. Olha só. E aquele palco cheio de... aquela plateia cheia de ouvinte do Sua Manhã Mais Positiva. Logicamente que me deu dor de barriga na hora, né? Suei frio, mesmo que mentalmente, porque... quando isso acontecer, se um dia acontecer, com certeza eu me sentirei assim, porque deve dar um nervoso, né, gente? E aí eu falei assim, caramba, olha só eu sujando a minha lente da minha conquista, que eu não tava conseguindo enxergar o quanto o conteúdo tá impactando as pessoas, o quanto tá... E eu não tava enxergando, porque eu fui me comparar. Para que eu fui me comparar? Imagina se todas as pessoas fossem lá, o tanto de gente que não é, isso é maravilhoso, tal. E aí eu voltei a ficar feliz de novo. E aí, gente, eu quis dar esse exemplo pra vocês, porque quantas vezes vocês não fazem isso na vida de vocês? Quantas vezes vocês fazem coisas grandes e aí você deixa sua lente sujar se comparando com a vida do lado? E a gente se compara e fica triste, né? Porque assim, você tá lá ralando todo dia, você tá falando, e aí você olha a vida do outro e fala, nossa, mas olha, já conquistou tanta coisa, tal. Mas às vezes, tudo que a gente tá ralando agora, ele já ralou antes, né? A gente não sabe a trajetória da pessoa, né? A gente não sabe o tanto que ela batalhou também pra estar ali. E quando a gente olha de fora a conquista já realizada, a gente dá a falsa sensação de que é algo que foi fácil, mas não foi, né? Foi tão suado quanto o nosso está sendo também. Mas lógico, cada um dentro, né, da sua trajetória, cada um dentro da sua história, vivendo a história que precisa viver para chegar onde tem que chegar. Então, que nem eu me deixei, mas graças a Deus eu consegui limpar rapidinho e é esse o lance. Se você sujou sua lente, não tem problema, só saia dela. Só limpe essa lente logo para você conseguir enxergar. E quando a gente consegue enxergar, a gente se motiva para querer ir mais longe, né? Que nem eu falei, quando a gente não consegue enxergar os nossos pequenos objetivos, a gente só foca lá no grandão, a nossa lente fica suja e riscada sempre. A gente nunca vai conseguir, às vezes, enxergar, né? E às vezes a gente não vai chegar lá no grandão porque a gente vai desistir antes. Porque quando a gente não consegue ter uma visão do mínimo diário, do 1% todo dia conquistado, você vai desistir no meio do caminho porque você vai o quê?
cansar. E o cansaço também é outra sujeira da lente. O cansaço suja a nossa lente muito, deixa cheio de lama a nossa lente. Porque a gente tá cansado e quando a gente tá cansado, a gente olha para aquilo, quer chorar. Nossa, várias vezes, meia-noite fazendo coisa assim, né? Eu olhava e falava, ai, por quê? Que não sei o quê. A coisa perde o sentido, porque a sua mente não tá raciocinando direito, o seu corpo não responde, e aí você fica desesperado, né? Você fala, meu Deus. E aí que é aquela tal da frase, né? Ao invés de desistir, aprenda a descansar. Aprenda a descansar. Porque o cansaço também vai sujar a sua ótica. Vai sujar o seu óculos e mudar a sua ótica perante a sua visão sobre a sua vida, sobre as suas conquistas. Anote essas possíveis causas aí para sujar a sua ótica que eu escrevi, porque às vezes pode esquecer. Coloque outras também, né? Porque às vezes a gente vai tendo insights de outras coisas também que fazem, né? A gente não conseguir enxergar os nossos feitos, né? E permita-se mudar de opinião. Porque quando a gente tem aquele conceito dentro da gente de que a gente tem a nossa opinião mega formada, que é aquilo e pronto, a gente não se abre para o novo. E vai ser assim para todas as opiniões, até a opinião que é negativa sobre nós mesmas. Se dentro de você é muito rígido com as suas opiniões, se você não está aberto a novas discussões e a novos pontos de vista, você também não vai conseguir ter um novo ponto de vista sobre quem é você. Sobre você, sobre os seus feitos e sobre as suas conquistas e realizações, tá bom? Mais um episódio aqui que eu extrapolei um pouquinho, né? 16 minutos quase. Gosto de fazer episódios mais curtinhos, mas eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu achei muito importante compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, compartilhe com alguém também. Deixa a sua avaliação para mim, que é muito importante. E a gente se vê energeticamente no próximo episódio. Um beijo.